Esse é o primeiro culto, né, oficial de 2023. O ano está começando e eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar nesse ano é saber esperar em Deus, eu acho, a primeira coisa. Porque é um ano que as pessoas vivem muito ansiosas, né, para criar as coisas, ansiosas para emprego, família, casa e tudo. Mas às vezes a gente tem que esperar em Deus, ter paciência, não viver ansioso, né, que está sendo mal do século, a ansiedade. Então, o que eu desejo é que vocês aprendam a esperar em Deus, tenham paciência, sabedoria, e que o culto de hoje abençoe o seu coração, que você leve essa palavra para sua casa, e que esse ano seja um ano que você prevaleça na presença de Deus, que você não deixe os problemas da vida te afetar, que você se mantenha firme em Deus. Amém. Você também ficar de pé, quando você estiver aí. Você já venha colocar seus pensamentos em Deus. Você já venha começar a adorar a Deus nesse momento. Então começa a convidar, fala, Deus, eu quero hoje te sentir de uma forma especial. Hoje eu quero ser tocado pelo Senhor de uma forma especial. Mas muito mais do que isso, Senhor, eu quero te adorar com todo o meu ser, com toda a verdade que há no meu coração, te adorar em espírito e em verdade. Estar sentado no trono. E ao Cordeiro seja
Você vai se alegrar no Senhor com palmas, com júbilo, com dança. Você vem se expressar na presença de Deus. Como a palavra diz, né? Alegrei-me quando vim à casa do Senhor. Então é motivo de alegria nós estamos na casa de Deus, é motivo de alegria nós podemos adorar em comunidade, amém? Posso sentar, aplaudir o Senhor, glória a Deus. Amém. Amém. O tema da nossa palavra de hoje é no caminho. Nós vemos na palavra, né, quando Jesus deixou os discípulos, algo muito interessante acontece, que eles estavam vendo suas vidas, né? Pescando, cobrando impostos, e Jesus fala uma coisa bem simples, né, de se entender, mas muito difícil de se cumprir. Jesus ele fala assim, ó, vem e segue-me. Jesus ele fala assim, vem e segue-me. E os discípulos eles não questionaram, né? Ah, Jesus, mas vem e segue para onde? Para fazer o quê? Né? Eles apenas seguiram a Jesus. Apenas foram em direção, né, a Jesus. Hoje nós trazendo para a nossa vida, quando Jesus nos fala isso, né, nos chama para caminhar com Ele, tantas vezes nós paramos de caminhar no meio do caminho, ou questionamos, né? Para onde, Jesus? O que você quer fazer, né? Para onde você vai me levar? O que tem, né, nesse vem e segue-me? O que tem nesse caminho que é te servir? O que tem, né, que eu preciso fazer? Ou vai para onde, né? Para onde você vai me levar? E isso traz muitos questionamentos, às vezes, na nossa caminhada, né? De você estar fazendo as suas coisas e você ouvir o chamado do Senhor e você não querer abandonar as coisas que você está fazendo.
ou não querer abandonar aquilo que você faz, aquilo que às vezes leva longe do Senhor, para seguir a Jesus. Então, o que os discípulos encontraram, né? Que era melhor do que pescar, que era melhor do que cobrar impostos, que era melhor, né, do que viver a vida deles, que era melhor do que estar em casa, que era melhor do que estar ali no conforto do seu lar, para seguir a Jesus. Que caminho melhor é esse, né? Que coisa melhor é que os discípulos encontraram, que os fizeram a seguir a Jesus, né, sem perguntar para onde. A gente sabe, né, no decorrer da caminhada de Jesus com os discípulos, que eles passaram por diversas coisas que não foram boas, né? Mas eles passaram por coisas junto com o Mestre, né, junto com Jesus. E isso, quando nós olhamos para tudo isso, né, as coisas ruins que se passam às vezes de seguir a Jesus, eu acho que nós devemos abrir mão por seguir a Jesus. Nós não queremos, né, passar por coisas ruins ou abandonar coisas para servir a Jesus. A gente vai ler alguns textos hoje para entender um pouco, né, o que é caminhar com Jesus, o que é andar nesse caminho, o que é esse vem e me segue, o que é que fez esses discípulos, né, abandonarem tudo para seguir a Jesus. O que te fez abandonar tudo para seguir a Jesus? Por que você segue a Jesus, ou tenta seguir a Jesus, ou quer seguir a Jesus? Em Salmo 119, o verso 105, diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então a gente entende que a palavra de Deus, ela ilumina o caminho que nós devemos seguir, né? Ela nos guia os nossos pés, ilumina o caminho ao qual nós devemos caminhar. Nos versos anteriores, do 97 ao 112, quem quiser abrir, Salmo 119. A partir do verso 97, diz assim: quanto à tua lei é a minha meditação todo dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o mal caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e confirmei juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios, ensina-me os teus juízos. A minha vida sempre está em perigo, no entanto, não me esqueço da tua lei. Os ímpios armam ciladas contra mim, mas eu não desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi por legado perpétuo, porque são a alegria do meu coração. Inclina o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. A gente vê aqui, né, alguém que entende que caminhar o caminho de Deus, né, é guardar os seus mandamentos, é não se desviar, né, nem para a direita nem para a esquerda, é detestar o mal, né, o mau caminho, é entender que a palavra de Deus guia os seus passos, a palavra de Deus ela ilumina para onde você deve ir, né, te dá uma direção para seguir. E ela pede, né, ensina-me a seguir os teus retos juízos, me ensina a caminhar da forma que eu devo caminhar, me ensina a ter alegria, né, no meu coração, em te obedecer, em viver para o Senhor. Que o meu coração se incline, né, à tua vontade, se incline aos teus decretos, que eu guarde no meu coração isso. E que ele fala também que ele entende, né, que ele está sempre em perigo, mas que ele não se esquece da lei de Deus, né. Então nós devemos entender que
Para seguir o caminho, né, andar no caminho, nós precisamos obedecer a palavra. Nós precisamos viver de acordo com a palavra. Tantas vezes nós caminhamos no escuro porque nós não vivemos o que a palavra diz. Tantas vezes nós não sabemos o que fazer em determinadas situações porque nós nos esquecemos do que a palavra diz. Né? Se a palavra ilumina o nosso caminho, ela nos mostra para onde nós devemos ir. É a mesma coisa, quando você está num lugar totalmente escuro, você não consegue enxergar o que tem à sua volta, né? Pode ter alguma coisa, você pode tropeçar e cair. Pode ter algum obstáculo ou algo que possa te machucar, mas se tudo está escuro, você não consegue enxergar, né, o perigo que tem à frente ou o que possa ter, né, na sua esquerda ou na sua direita. E assim é na caminhada com Deus também. Quando nós não conhecemos a palavra, quando nós não conhecemos sobre o que nós devemos caminhar, nós caminhamos no escuro. Então nós não sabemos lidar com o perigo, nós não guardamos a palavra no nosso coração, nós não obedecemos ao Senhor, nós não caminhamos de acordo com aquilo que a palavra nos diz, porque nós caminhamos no escuro e não entendemos que a palavra é uma lâmpada para os nossos pés. A palavra ilumina o nosso caminho. A palavra ilumina para onde eu devo ir. Se você não sabe o que fazer sobre uma determinada situação, a palavra diz, porque ela te ilumina. Se você não sabe qual passo você deve ir ou qual direção você deve ir, a palavra te ensina e te dá a direção para onde você deve ir. Nós vemos em João 14 que Jesus ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E isso é muito, muito lindo, porque é um capítulo, né, de João 14, onde Jesus está se despedindo dos discípulos. Né? Está naquele ato de despedida. Olha, eu estou indo, né, eu vou me encontrar com o Pai, mas eu estou indo, eu vou lá preparar a morada para cada um de vocês. Lá tem muitas moradas. Né? Está naquele ato de despedidas. E Jesus ele fala: olha, eu sou o caminho, né? Eu sou a verdade, eu sou a vida. Se vocês tiverem isso, vocês vão ter tudo. Então Jesus, em João 14, ele está confortando os discípulos, né? E ao mesmo tempo trazendo uma mensagem de esperança. Né? No início ele começa, né? Não se turbe o vosso coração, ou não fique o seu coração aflito, né? Creia em Deus e também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então ele fala: não fique com o coração aflito, creia em Deus e em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Eu estou indo para prepará-las para vocês. Eu sou o caminho para que vocês possam chegar nessas moradas. Então, quando nós entendemos que Jesus é o caminho, né, nós devemos caminhar. Jesus é o caminho, né, que nos leva até o Pai, que nos direciona até o Pai. Nós passamos a viver uma vida de forma diferente. Nós passamos agora a viver não de acordo com as nossas próprias vontades e o nosso próprio querer. Nós queremos viver de acordo com o que a palavra diz. Nós não queremos mais caminhar um caminho ao qual nós vamos para longe do Senhor, ou ao qual nós achamos que sabemos de tudo, né? Mas nós passamos a caminhar um caminho ao qual Jesus nos ensina para caminhar. Então nós vemos que existe um caminho para se caminhar. Né? Existe um direcionamento de como se viver a vida. Existe uma forma de se viver a vida. Existe uma direção para se ir, para se seguir. E nós devemos analisar nossa própria vida e pensar: qual a direção onde eu tenho ido? Meus pés estão no caminho que é Jesus, ou está no próprio caminho que eu criei? Porque o ser humano ele é expert em criar atalhos, né? Para chegar mais rápido ou para burlar, né, as coisas. É só você olhar na BR. Tem muita gente que faz retorno onde não é retorno, pegando atalho. E às vezes a gente faz isso com a nossa vida, né, achando que vai resolver alguma coisa, achando que nós vamos ganhar tempo em algo ou vamos ganhar algo em troca. Mas existe um caminho muito excelente para se andar de verdade, que é caminhar com Jesus. Existe um caminho que traz vida. Existe um caminho que é a própria vida, que é Jesus. Existe um caminho que tem verdade e a própria verdade, que é o próprio Jesus. E Ele nos convida a caminhar com Ele. Mas isso não significa que esse caminho seja fácil. Né? Esse caminho tem obstáculos, tem espinhos, tem provações, tem aflições. Nesse caminho existem muitas coisas.
Mas se você está com a lâmpada acesa, você vai ver quando tem os espinhos. Você vai ver quando tem os obstáculos. Você vai ver quando tem as situações que vão requerer de você prestar atenção e se lembrar: esse caminho é o caminho ao qual eu devo caminhar. Esse caminho é o caminho que eu devo andar. Independente do que eu tenha que abrir mão, independente do que eu tenha que renunciar, independente das pedras que tenham no caminho, independente das dificuldades que tenham no caminho, ou as aflições, é o caminho que Jesus me chama e nos chama para caminhar. Em Mateus 7, 13 até o 14 diz: entre pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Então Jesus ele fala, né, que o caminho para a perdição, o caminho para longe dele é muito mais fácil, porque é largo, né? A gente consegue passar com um monte de coisa, passa folgado. Mas o caminho que leva a ele é estreito, é extremamente estreito. E para passar por esse caminho, a gente vai caminhando, e quanto mais a gente caminha nesse caminho, coisas vão ficando para trás, porque Jesus vai nos pedindo, porque Jesus vai nos ensinando a abrir mão, Jesus vai nos transformando, vai mudando o nosso coração, vai transformando nossas vidas, e nós vamos nos tornando aptos, dia após dia, a passar por essa porta estreita. Então, qual porta nós temos passado hoje? Nós temos passado pela porta larga, no caminho largo, ou pela porta estreita e no caminho estreito? Nós sabemos que, apesar de ser apertado, o caminho que leva à vida é o caminho que nos leva até Jesus. É o caminho que nos leva à vida verdadeira, que é estar em Jesus, que é caminhar com Jesus. Então, caminhar com Jesus realmente não é fácil, né? A sensação de estar num lugar apertado é ruim, né? De você passar num lugar ali que você está passando, mas parece que está se enganchando, parece que não vai passar. A sensação é ruim, então a gente quer passar por coisas que são confortáveis, coisas que não nos tiram da zona de conforto, coisas que não nos confrontam. Mas Jesus nos chama e nos convida a caminhar nesse caminho. Não o caminho que é largo e nos leva à perdição, mas o caminho que é estreito, mas nos leva até Ele, nos leva à vida de verdade. Deus ele nos convida, né? E nos chama a abandonar o mau caminho. Em Isaías 55, 7 diz que o ímpio abandone seu caminho e o mal os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que Ele terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Então Ele nos convida a caminhar nesse caminho, né? E nos fala, abandone o mau caminho, abandone os maus pensamentos, volte-se para mim, que eu terei misericórdia de você, eu de bom grado perdoarei você. E isso é tão lindo da parte de Deus, que por mais que a gente vá e insista em andar no caminho largo, no mau caminho, e tantas vezes nós vamos para longe dele, ele nos convida a abandonar tudo isso e ele nos diz: eu vou ter misericórdia de você, meu perdão está aqui para você. Então Deus está nos chamando, né, a sair do mau caminho, do caminho largo da perdição, a entrar no caminho estreito, que nos traz vida, né, e nesse caminho está o próprio Jesus. Em Salmo 17, do 4 ao 5 diz: quando ao modo de agir, segui teus mandamentos, que me guardam de imitar as ações de pessoas cruéis. Meus passos permanecem em teu caminho, meus pés não se desviarão dele. Né, que está falando que para seguir os caminhos, né, quanto ao modo de agir, eu segui os teus mandamentos. Me guardei de imitar as pessoas cruéis, né? Me guardei de imitar as pessoas que vivem no caminho da perdição, que vivem no caminho longe de ti. Os meus passos permanecem no teu caminho e eu não vou me desviar dele. É um salmo muito bonito, mas quando a gente leva para a nossa prática, a nossa vida é difícil, né? Como é difícil seguir tudo aquilo que Deus nos ensina. Como é difícil, às vezes, não imitar a ação do mal, né? Como é difícil não ter atitudes que são do mal.
Como é difícil permanecer no caminho e ter os pés firmes ali e não se desviar. Então, por isso que a gente precisa da palavra que ilumina o nosso caminho. Porque quando a gente quer se perder, ou já se perdeu, ela ilumina o nosso caminho, nos fala para o lugar onde deve ir, nos fala para o lugar para onde nós devemos voltar, nos dá a direção para onde nós devemos ir. Deuteronômio 5, do 32 ao 33 diz: por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Andem sempre no caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que tenham vida. Tudo vá bem com vocês e seus dias se prolonguem na terra da qual tomaram posse. Então vai dizendo, né? Observa a vida que você está vivendo. Observa o que você está fazendo. Isso compactua, vai na direção que eu tenho para você ou vai na direção diferente? Né? Então, você anda pelo caminho do Senhor, anda da forma que o Senhor ensina, anda pela forma que o Senhor te chama para viver. E é o caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês para que tenham vida. A gente vê que muitos versículos, né, da palavra, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, falam de muitas direções para a gente fazer ou coisas para a gente deixar de fazer para que nós tenhamos vida. E a gente sabe, né, que João 14, Jesus fala que Ele é a vida. Então a gente foi olhar assim para que vocês tenham Jesus, para que nós tenhamos Jesus, a vida de Jesus em nós, aquilo que Jesus tem para nós, para viver aquilo que Ele nos chamou para viver. Então será que nós temos vivido de acordo com o que o Senhor nos ensina, nos ordenou, para que nós tenhamos vida, Jesus? Ou nós temos nos afastado daquilo que Jesus tem nos chamado todos os dias para viver? Salmo 119, 111, 101 diz: afasta os meus pés de todo o mau caminho, para obedecer a tua palavra. A gente vê que é algo muito importante, né? Afastar os pés do mau caminho, para que assim consiga obedecer a palavra. Então, nós precisamos entender que nós precisamos obedecer ao Senhor. Nós precisamos nos afastar do mau caminho. Nós precisamos nos afastar daquilo que nos leva para longe de Deus, daquilo que nos tira daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E através disso nós conseguimos viver uma vida de obediência ao Senhor. Em Provérbios 14, 12 diz: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Tem coisas que nós achamos que são boas para nós, né? A gente escolhe e fala assim: não, Deus, isso está muito bom para mim. Não, Deus, isso aqui, nossa, é o melhor caminho que eu posso seguir. Não, Deus, isso aqui é ótimo para mim. Não, né? Isso aqui é ótimo para mim. Isso aqui é maravilhoso para mim. Mas existem caminhos que nos levam, que nos conduzem à morte. Porque Deus tem um caminho muito melhor para a gente caminhar. Deus tem algo muito melhor para a gente caminhar, que é o próprio Filho dele, Jesus. Deus tem algo muito mais especial para a gente viver, que é caminhar com Jesus. Melhor que aquilo que a gente acha que é melhor para nós, melhor que as nossas próprias escolhas, melhor do que o nosso maior sonho de vida é ter Jesus. É caminhar com Jesus. Em 1 João 2, do 3 ao 6 diz: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. A gente olha para cá, para esse versículo, né? Que fala que aquele que obedece, né, os mandamentos conhece a Deus de verdade. Se não obedece, não conhece. E além de não conhecer, é mentiroso. Mas no finalzinho daqui tem algo muito difícil de fazer. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. É muito difícil andar como Jesus andou. Não tem como a gente falar assim: nossa, é muito fácil, eu vou seguir Jesus e vou fazer tudo o que ele fez. Não, é muito difícil. Jesus, ele foi humilhado, foi cuspido, né, passou por diversas coisas, né, e deu a outra face. Passou por diversos sofrimentos e permaneceu obedecendo ao Pai. Continuou buscando fazer a vontade do Pai. Continuou o tempo todo dando glória ao Pai, né? Tudo que eu faço,
para a glória de Deus. Tudo que eu sei, o Pai que me ensinou. Então, assim, Jesus, sabendo que ia passar por diversas situações de sofrimento, não abandonou, né? Não deixou de obedecer aos mandamentos. Então, quão difícil é caminhar como Jesus caminhou, andar como Jesus andou. Mas em contrapartida, a gente vê que se a palavra está dizendo que aquele que é firme que permanece nele deve andar como ele andou, é porque dia após dia é possível a gente um pouquinho mais andar mais parecido com Jesus. Dia após dia a gente dá passos e passos e chegar mais próximo, né, de como é caminhar como Jesus caminhou. Dia após dia a gente vai caminhando, vai falando, Deus muda a minha vida, me transforma, me ajuda a ser parecido com o Senhor, me ajuda a caminhar o caminho que o Senhor tem para mim, me ajuda a caminhar o caminho que agrade ao Senhor, a caminhar o caminho que te obedece, o caminho que me faz mais parecido e me torna mais parecido com o Senhor. Senhor Jesus, eu sei que não é fácil, mas eu quero me parecer contigo. Eu sei que não é fácil carregar a própria cruz e negar a si mesmo, mas eu quero seguir o seu exemplo. Sabe, de a gente ser sincero com o Senhor, de entender que não é fácil, mas é o melhor caminho a seguir. Que não é fácil, mas é a melhor escolha que podemos fazer na nossa vida. É caminhar com Jesus e dia após dia a gente buscar se tornar mais parecido com Ele e andar como Ele andou. Tem um versículo que diz que vai chegar um momento, né, que a gente vai chegar a estatura de varão perfeito. Né, em nome de Jesus, que a gente venha passar por isso. De chegar um momento, né, de caminharmos perfeitamente como Jesus caminhou. Mas, enquanto esse dia não chega, a gente tem que construir. A gente tem que dar passos. Né? Às vezes a gente quer nossa caminhada com Jesus, sair correndo enquanto Deus está falando assim, não, engatinha, você está engatinhando ainda. Às vezes na caminhada com Jesus já é hora de caminhar e a gente, não, Deus, eu quero só engatear. Né, quer ser um filho imaturo, né, como diz em Romanos, não quer amadurecer, quer só comer o leitinho, comidas que são fracas. E talvez naquele momento Deus está chamando para a maturidade, né, de um filho maduro, de um filho que começa agora não mais engatear, mas caminhar. Então Deus ele nos convida, né, através do seu Filho. Ele enviou o seu Filho para nos perdoar, para nos mostrar qual o caminho que nos leva ao Pai. A Bíblia fala que Jesus é o mediador entre nós e Deus. Ele é a ponte, né, que nos leva até a Deus. O véu se rasgou e nos deu livre acesso ao Senhor através de Jesus, o seu Filho. Será que nós temos aproveitado isso? Nós temos pensado, eu quero caminhar o caminho que Jesus tem para mim. Deus ele nos deixou uma rota para se seguir, um manual, um mapa a seguir e uma pessoa para imitar os seus passos. Será que nós temos feito isso, sabe, de caminhar com Jesus de tal maneira que nós temos seguido esse manual, seguido os passos de Jesus, seguido aquilo que Jesus tem para as nossas vidas, ou nós temos ido em uma rota totalmente diferente? A gente sabe que, às vezes a gente coloca no GPS, né, ou pega um Uber, e às vezes dá em outro lugar totalmente diferente, que longe do lugar que você queria ir. Longe da direção que você estava pedindo para ir. Às vezes a gente pede o Uber vir para cá, e o Uber está indo lá para cima, ao invés de vir para cá. Ao invés de vir para... Não está vindo, né? Para a esquerda, está indo para a direita. E às vezes Deus está falando assim, ó, o caminho que eu tenho para você é aqui, ó, é reto, ou é para a direita. E a gente está seguindo uma rota totalmente diferente. A gente quer fazer o nosso próprio caminho, né? E Deus, Ele nos dá o caminho que é Jesus. Eu vi um salmo que dá para fazer uma oração perfeita, que diz assim, Salmo 86:11. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Então, é uma oração sincera, né? Deus, me ensina. Me ensina como caminhar, me ensina como andar, me ensina como viver. Me ensina o que falar, o que fazer, para que eu ande na tua verdade. E quem é a verdade é Jesus. Dá-me um coração inteiramente fiel. Se a gente tem um coração fiel a Deus, a gente vai buscar não trair o Senhor. A gente vai buscar não ir para longe dele. A gente vai buscar com toda a força que nós temos, amada de todo o coração. A gente vai buscar ser fiel.
E a gente vai temer o nome dele. E temer não é ter medo, né? Temer é de respeito. Então a gente vai respeitar a presença de Deus, a gente vai respeitar a Deus, vai respeitar o nome de Deus. Então que a nossa oração de hoje vai ser: Deus, ensina o teu caminho. Me ensina a caminhar. Vou tocar mais um louvor, que você venha refletindo o que foi dito, que você venha falar com o Senhor. Se quiser ficar em pé, fique, quiser ficar sentado. Mas que em nome de Jesus, que o seu coração venha estar diante de Deus aberto e sincero. Vamos escutar o louvor, vamos dançar agora, depois a gente tira, tá bom? Que você venha agora nesse momento se concentrar no Senhor e refletir qual o caminho que você tem seguido, qual direção você tem andado. O caminho que você tem trilhado é o caminho de Jesus. O caminho que você tem trilhado é a direção que Deus quer que você ande. Deus fala para Adão assim, ó: